Fala, meu povo! Aqui quem fala é o professor Tiago e eu vim falar de física para vocês. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai falar de campo elétrico, tudo bem? A gente vai falar de campo elétrico e aí eu trouxe algumas coisas aqui para vocês observarem e discutirem comigo esses conceitos de campo elétrico. Para você dar um moral para o professor, corre lá no Insta e me segue para você ver informações de física no geral ou para você me mandar dúvida caso você tenha. Bom, quero começar a apresentação mostrando para vocês essa figura aí de fundo, que é uma figura da codificação do DNA. E para a gente conseguir fazer isso, a gente utiliza uma técnica que se chama eletroforese. A aplicação dela é simples, eu vou diluir esse DNA e o RNA num gel e aí depois eu vou submeter isso a um campo elétrico. E aí, quando submetido a um campo elétrico, ocorre a separação das proteínas ou das moléculas de DNA, o que, fazendo esse mapa, dá para a gente reconhecer todo o código genético. Mas o que me interessa disso tudo não é o código genético, mas é justamente o como eu posso separá-lo, né? Se vocês observarem aqui embaixo, eu estou indicando para vocês que a eletroforese ela faz com que as partículas migrem quando eu aplico esse campo elétrico. Então, o campo elétrico ele vai agir sobre essas partículas. E aí é que vem a pergunta, problema da nossa aula, né? O que é um campo elétrico? Bom, o responsável por responder isso para nós foi Michael Faraday, ainda no século XVIII, que é um cara genial. Ele pode ser comparado ao Sir Isaac Newton. Inclusive, ele vai responder parte do problema deixado por Isaac Newton. No que diz respeito à força gravitacional, à interação de planetas. Porque a ideia que está envolvida aqui na nossa discussão é a ideia de campo. E o que acontece? Da onde que essa ideia surge? Né? Ou da onde que o problema para ser gerada essa ideia surge? Ainda na época do Isaac Newton, quando ele explica a dinâmica astronômica, né, da relação entre planetas e estrelas e a Lua e o planeta Terra, ele fala que esses objetos astronômicos eles interagem entre si. Só que entre a Terra e a Lua, ou entre o Sol e a Terra, não existe nada de material, né? Então, como é que podem dois corpos interagir sem existir contato entre eles? E lógico que esse fenômeno não era observado só entre um planeta e uma estrela ou entre o planeta e a Lua, né? O planeta Terra e a Lua. Isso também pode ser observado quando você vai manusear dois ímãs. Se você tenta aproximar um ímã do outro, você vai ver que tem hora que eles se atraem e, dependendo da posição, eles se repelem. Mas como que eles conseguem interagir um com o outro, estando separados por uma distância na qual é preenchida com ar? Como que eu vou transmitir forças de um ponto a outro sem a existência de algo material? Isso também acontece com corpos eletrizados. Um corpo vai interagir com o outro, exercendo uma força coulombiana que a gente já havia estudado na aula anterior. Né? Cargas elétricas de mesmo sinal, elas se atraem, elas se repelem, e cargas elétricas de sinais opostos acabam se atraindo. Mas a grande pergunta na época era como isso pode acontecer, sendo que não existe nada entre essas cargas elétricas. Foi daí que Michael Faraday desenvolveu uma ideia que se transformou num modelo científico de campo e que explica também campo elétrico, além de explicar campo gravitacional, campo magnético e tudo mais. A ideia
central do Michael Faraday era de que os campos, ou no caso o campo elétrico, ele serve como um mediador da interação elétrica. Ou seja, o campo é o responsável por transmitir força de um ponto a outro no espaço. Só que esse campo elétrico ele é gerado por um corpo eletrizado que, quando colocado no espaço, vai o perturbar eletricamente. E aí, ao redor desse corpo eletrizado, essa perturbação gerada vai ser chamada de campo elétrico, justamente onde vão ocorrer as interações elétricas. Só que daí tem um problema. Quando a gente está falando de campo, eu tenho que entender que ele é invisível aos olhos. A gente não vai conseguir enxergar o campo. Então a gente acaba entendendo que ele existe por um meio indireto. Né? A gente vai perceber a existência de um campo elétrico quando eu colocar dentro dele um outro corpo eletrizado, que é chamado de carga de prova. Né? Para você entender melhor, vamos olhar aqui a próxima prancha. Tá? Ó, imagina que a gente tem um espaço, né, que está representado aqui por esse fundo negro, e aí, num ponto desse espaço, eu vou colocar uma carga eletrizada. Tá? Esse corpo eletrizado, ele é o responsável por gerar uma perturbação nesse lugar que ele ocupa. Então isso significa que ao redor dele, né, vai ser gerado o que a gente está chamando de campo elétrico. Aqui eu representei por uma coloração azul, mas não significa que você vai enxergar azul. Na verdade, você não vai enxergar nada. Né? Então a gente só vai conseguir perceber que esse campo elétrico está estabelecido nessa região se eu colocar um outro corpo ali dentro. Esse outro corpo que eu coloco dentro dessa região, ele é chamado de carga de prova, e é ele que vai experimentar o campo elétrico. Mas o que isso significa, né? Que essa carga de prova vai experimentar o campo elétrico? Significa que ela vai sofrer a ação de uma força. Bom, no caso, como eu estou colocando uma carga positiva dentro de um campo elétrico gerado por outra carga positiva, o que a gente tem que observar é uma força de repulsão entre essas duas. Ou seja, a carga de prova está experimentando uma interação repulsiva quando é colocada nessa região do campo. Tá? Então, o que a gente tem que perceber dessa estrutura? Que toda a carga elétrica que for inserida num campo elétrico sofre a ação de uma força elétrica. Tá? Agora, para que isso me serve? Bom, para responder a nossa questão inicial lá da eletroforese, quando eu apresentei aquela imagem para vocês. Dentro da definição da técnica, eu havia apontado que é justamente o deslocamento, né, dessas partículas, dessas proteínas do DNA. Agora, por que essas partículas elas serão deslocadas? Porque elas estão recebendo a ação de uma força. Só que essa ação, né, essa força que ela está recebendo é proveniente de onde? É proveniente do campo elétrico no qual aquele DNA, aquelas partículas de DNA foram inseridas. Tá? Então é essa sequência lógica que a gente tem que prestar atenção, tá? No propósito do campo elétrico, tá? Que é a transmissão dessa força elétrica para outras partículas eletrizadas. Bom, matematicamente, se eu for entender tudo isso, né, eu tenho que tomar cuidado com a representação que eu vou fazer desse campo elétrico, né, dessa característica da região ao redor de uma carga que é capaz de transmitir força. Porque quando a gente fala de campo elétrico, a gente está falando de uma grandeza vetorial, que, lembrando, para ser caracterizada, precisa de 3 características: a de direção, a de sentido e a de módulo. Quando a gente fala em direção e sentido, a gente está falando da posição com que essa grandeza física está disposta dentro do espaço, e quando a gente fala em sentido, a gente está pensando qual que é a orientação dela.
Então, né, lembrando, se você tem um campo elétrico que está na horizontal, que é a posição da grandeza física, ela pode ter uma orientação para a direita ou para a esquerda. Então, para cada posição, a gente vai ter, no mínimo, duas orientações. Então, tem que prestar muita atenção na hora da representação do campo elétrico. E, por último, mas não menos importante, a gente tem a característica do módulo, que vai ser a intensidade do campo elétrico, né? Que pode ser representado por uma medida que é dada por um valor numérico associado com uma unidade de medida. E a gente vai começar a ver isso agora, de como que eu apresento esse módulo do campo elétrico, né? Como que eu realizo essa medida e o que ela significa. Bom, aqui, ó, vamos supor que a gente já tenha um campo elétrico estabelecido no espaço. Tá? E eu quero entender qual é o significado físico dele. Bom, vamos lá. Quando eu colocar uma carga de prova aqui dentro, né, quando eu inserir uma carga na região de um campo elétrico estabelecido, vai agir sobre ela uma força, né, que tenho como medir a intensidade dela. Se eu pegar o valor dessa força e fizer a divisão pela quantidade de carga elétrica que está submetida a essa força, nós teremos o indicativo da intensidade do campo elétrico. Tá? E disso eu devo entender o quê? Que campos elétricos distribuem forças por quantidade de cargas que são inseridas nele. Tá? Então, o campo elétrico vai me dizer o quanto de força vai ser aplicada num corpo que tem uma certa quantidade de carga quando for colocada numa região do espaço. Tá? A unidade de medida, portanto, do campo elétrico, ela é, no sistema internacional, apresentada em newtons por coulomb. A ideia é de que, por exemplo, se você tem um campo elétrico de 100 newtons por coulomb, isso significa que se você colocar nessa região do espaço que tem esse campo elétrico uma carga de 1 coulomb, ela vai receber a ação de uma força de 100 newtons. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs, ela vai receber a ação de uma força de 200 newtons. A força vai ser diretamente proporcional à quantidade de carga. Tá? Só que essa equação ela é muito interessante da perspectiva da carga elétrica que é inserida no campo. Só que se eu quiser pensar na carga elétrica que gera o campo, bom, da perspectiva da carga elétrica que gera o campo, a gente tem que ter esse entendimento aqui, ó, esse desenvolvimento matemático. Pensa que eu vou colocar nessa região do espaço uma carga elétrica. E quando eu colocar essa carga elétrica aqui, ela vai gerar essa perturbação ao redor dela, que a gente chamou de campo elétrico. Só que aí eu quero saber a intensidade do campo elétrico num ponto A que está a uma distância D dessa carga que gera o campo. Tá? Como é que eu vou determinar isso? Bom, se campo elétrico é a razão entre a força aplicada numa quantidade de carga, e se eu conhecer a carga que gera esse campo, eu posso substituir a força pela equação da lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. E eu vou dividir isso pela carga que recebeu a força, que é o Q. Aí, a hora que eu fizer essa simplificação matemática, a gente vai chegar na equação do KQ sobre D ao quadrado. Essa equação, KQD ao quadrado, ela é interessante de ser usada quando o problema que você for resolver tratar da perspectiva da carga que gera o campo. Está aqui, ó, o Qzão. A ideia aqui é que quanto maior for a quantidade de carga que eu colocar nessa região do espaço, maior vai ser a intensidade do campo elétrico gerado por ela. Tá? Quanto menor a carga, menor é a intensidade do campo elétrico.
Agora, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas o que isso significa de fato? Que se eu aumentar a distância entre o ponto do espaço que eu quero estudar, né, até a carga, isso vai fazer com que a intensidade do campo elétrico diminua. Porém, se eu diminuir a distância, ou seja, se eu me aproximar mais da carga que está gerando o campo elétrico, isso vai fazer com que a intensidade do campo seja aumentada, seja incrementada. Tá? Então, quanto mais distante eu tiver da carga, menor é a intensidade do campo elétrico. Quanto mais próximo eu tiver da carga, maior é a intensidade desse campo elétrico, que também continua sendo medido em newtons por coulomb. Bom, até aqui a gente já falou sobre uma das características do campo elétrico, que era um módulo. Só lembrando, né, a gente levou em consideração uma equação para a carga que é inserida no campo, que é E igual a F sobre Q, e a gente acabou de discutir agora uma equação da perspectiva da carga que gera o campo, que é KQ sobre D ao quadrado. Lembrando que esse K é a constante eletrostática do meio, né, que vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Agora, o que falta para a gente definir o campo elétrico como grandeza vetorial é a discussão da sua direção e do seu sentido, que é o que a gente vai começar a discutir agora a partir de uma convenção. Né? Michael Faraday, para representar o campo elétrico, que é invisível a nossos olhos, ele vai recorrer a uma representação convencional que se chama linhas de força. Elas representam para nós a característica de direção e sentido do campo elétrico num ponto ao redor da carga. Só que como a gente tem cargas de sinais diferentes, esse campo elétrico ele vai ter comportamentos diferentes. Então a gente considera que para cargas positivas a gente tenha linhas de força que representem o campo elétrico com característica divergente. Ou seja, toda vez que a gente for desenhar um campo elétrico de carga positiva, a gente vai fazer isso com setinhas que saem da carga. Tá? Agora, no contrário, se a gente estiver discutindo o campo elétrico gerado por uma carga negativa, a gente vai utilizar uma representação que é convergente. O que isso significa? A gente vai desenhar linhas de força ao redor da carga negativa, que são setas que apontam para essa carga. Tudo bem? Uma característica que você deve saber dessas linhas de força é que elas nunca se cruzam no espaço. O único ponto onde elas se encontram é justamente onde você tem a carga elétrica que está gerando o campo, né? E a outra característica é que o número de linhas de força ao redor de uma carga ele é proporcional à quantidade de carga que está gerando esse campo. Tá? Bom, tudo bem, já sei como representar o campo, professor, mas agora como é que eu utilizo isso para resolver um problema? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, onde a gente vai começar pelo primeiro, onde eu peço para vocês a representação dos vetores campo elétrico nos pontos indicados, que são esse aqui, ó, A, o B e o C. Bom, o que você tem que imaginar aqui é o desenho da prancha anterior. Eu tenho uma carga positiva, então eu sei que dessa carga positiva eu tenho que desenhar vários vetores, várias linhas de força, perdão, que são divergentes. Tá? Eles saem dessa carga. Só que agora eu não preciso desenhar todos. Eu tenho que desenhar só aqueles que vão passar pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. Então vamos começar aqui pelo ponto A. Né? Sempre quando a gente tem que desenhar esse vetor campo elétrico a partir de uma linha de força, eu vou desenhar a partir do ponto que me interessa. Agora eu não preciso desenhar lá a partir da carga. Então aqui no ponto A, como é uma carga positiva, eu vou ter um vetor divergente.
Olha lá, se afastando da carga positiva. Olha o que acontece com B. Está aqui, ó, o vetor B. Professor, mas olha, ele está maior do que o vetor A. Bom, a distância de B até a carga, ela é menor do que a distância de A até a carga. E como a gente já havia discutido, né, para a carga que gera o campo, quanto menor for a distância em relação a ela, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Portanto, maior o módulo do vetor aqui, maior o tamanho dele. E no ponto C, olha lá, a gente tem outro vetor que é divergente também. Todos eles. Perceba que se eu prolongar a direção desses vetores, eles vão se encontrar todos na posição onde você tem a carga elétrica. Tá? Mas são todos divergentes para a carga positiva. Agora, se eu substituir a carga positiva pela carga negativa, né, e mantiver os mesmos pontos A, B e C, como é que fica a representação disso? Bom, a gente sabe que para a carga negativa, a representação do campo elétrico deve ser feita a partir de linhas de força que são convergentes. Só que eu não preciso desenhar todas, eu vou desenhar só aquelas que passam pelos pontos que são meu interesse nesse problema, portanto A, B e C. E eu também devo desenhar esses vetores a partir destes pontos. Então, para o ponto A agora, a gente tem um vetor convergente que vai apontar para cá. Lá no ponto B, a gente tem um vetor convergente agora apontando para cá, nessa direção. E no ponto C, teremos este vetor. Tá? Então, a representação que a gente faz, ela segue essa estrutura, né? Esse passo a passo. Não precisa desenhar todas as linhas de força que saem de uma carga. Basta você desenhar as linhas de força que te interessam, sobre os pontos que te interessam. Tá? A gente tem que estudar agora, né? A gente já caracterizou o campo elétrico, agora a gente tem que passar para o próximo passo, que é fazer a relação entre o campo elétrico e a força elétrica. Porque a gente sabe que o campo transmite força. E essa força vai aparecer para quando eu colocar uma carga elétrica num ponto. Bom, quero que vocês observem essa figura, né, que ela está mostrando aqui para nós 3 linhas de força, cujo sentido dessas linhas de força estão indo da esquerda para a direita. E aí, se você observar, na primeira linha, eu tenho só um ponto P, um ponto no espaço, é uma localização no espaço. E aí eu tenho desenhado, né, sobre ele o vetor campo elétrico aqui na cor vermelha. Veja que esse vetor campo elétrico ele é muito peculiar porque ele não é a linha de força em si. E isso é outra definição, né, outro conceito que você tem que ter na tua cabeça. Linha de força não é o campo elétrico, mas é a partir da linha de força que a gente desenha um campo elétrico. O vetor campo elétrico ele sempre será tangente a um ponto da linha de força. Então a linha de força aqui está encurvada e aqui eu tenho o vetor campo elétrico E tangente a esse ponto P desta linha de força. Tudo bem? Como é o mesmo campo elétrico que está representado nas 3 linhas de força aqui, ó, nos 3 imagens a gente tem o vetor campo elétrico apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Todos eles estão representados na horizontal e para a direita. Só que aqui, né, na imagem do meio, sobre o ponto P, foi inserido uma carga de prova Q positiva. Toda vez que eu colocar uma carga positiva numa região onde já existe o campo elétrico, a força que vai surgir sobre ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Agora, ao contrário, se eu colocar uma carga nesta região onde já existe um campo elétrico e essa carga de prova ela tiver sinal negativo, a força que vai atuar sobre ela vai ter a mesma direção, que é a horizontal, porém o sentido dela vai ser oposto ao do campo elétrico.
Como no caso o nosso campo elétrico está apontando para a direita, a força que vai surgir sobre a carga menos Q vai ter sentido para a esquerda. Tem que tomar muito cuidado com essa teoria, com esse conceito, porque isso aparece muito nos exames vestibulares, né? Que às vezes você acaba desenhando só o campo elétrico e esquece de representar o vetor força da maneira correta, tá? Então, dessa forma, a gente tem uma informação consistente do que é o campo elétrico e de qual é a sua relação com a força, a ponto da gente conseguir aplicar esses conhecimentos para entender a técnica de eletroforese que eu apresentei lá na capa dos slides para vocês, né? Imagine que você tem dentro do DNA várias partículas com cargas positivas e com cargas negativas. Se você submetê-las, portanto, a um campo elétrico, como ocorre na eletroforese, as partículas positivas receberão força num sentido e as negativas receberão força no outro sentido. Isso vai fazer com que essas partículas se desloquem, cada uma num sentido, e aí elas vão começar a se aglomerar dependendo de suas características físico-químicas. E essa aglomeração me dá uma certa distinção, que é o código do DNA, que daí ele pode ser interpretado. Tá? Essa a ideia geral em torno de campo elétrico. Só que essa ideia que a gente acabou de discutir no campo elétrico, ele não explicou só o campo elétrico, né? Só para fechar a nossa aula, você pode entender que essa ideia de campo ela também serviu para explicar o campo gravitacional, como eu já havia falado também lá no começo da aula para vocês, né? O Isaac Newton ele sugeriu que o planeta Terra ele exercesse uma força de atração sobre a Lua, tá? Que é o que a gente chama de força-peso, digamos assim. E como não tem nada entre a Terra e a Lua, como é que essa força é transmitida da Terra para a Lua? Como é que essa força é percebida? Então hoje, com toda essa ideia de campo, a gente consegue entender que a Terra, ocupando um lugar no espaço, causa uma perturbação ao redor dela, que é chamada de campo gravitacional. Esse campo gravitacional ele é o mediador por transmitir a interação que a Terra faz com a Lua. E dessa forma, as duas acabam trocando forças. E olha que interessante como as equações são parecidas, né? A gente tinha para a eletricidade que o campo elétrico é igual à razão entre a força elétrica sobre uma carga colocada no campo. No caso do campo gravitacional, G, né, que é o que a gente chama de gravidade, a gente tem o conceito de que ela é entendida como a força-peso de um corpo, né, sobre a massa desse corpo, que é inserido no campo gravitacional. A unidade do campo gravitacional é apresentada também em newtons por quilo, enquanto a de campo elétrico é em newtons por coulomb. As equações são muito parecidas, as unidades de medida são muito parecidas, a interpretação da ideia de campo é a mesma, a única coisa que muda aqui de um fenômeno para o outro é a sua natureza. Um é de ordem elétrica e o outro é de ordem gravitacional. Um é gerado por cargas elétricas e o outro é gerado por massas. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado e compreendido e desejo a vocês bons estudos, foco, fé e física para vocês. Não esquece de passar lá no Instagram e seguir o professor para que você tenha mais informações e tire dúvidas. Abraço para vocês e até o próximo conteúdo. Beijinhos.